Como as coordenadas cilíndricas podem facilitar o cálculo de integrais triplas? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular integrais triplas usando a conversão para coordenadas cilíndricas, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então a gente viu que quando a gente tem as coordenadas x, y, z, que são as coordenadas retangulares, que a gente está mais habituado, né? A gente consegue escrever essas coordenadas em outro idioma. Esse idioma tem os parâmetros r, θ e z, e é o que a gente chama de coordenadas cilíndricas. Então, nessas coordenadas, a gente vai ter que o parâmetro r ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, a tangente de θ é y sobre x, e a terceira coordenada, que é o z, continua sendo a mesma terceira coordenada das coordenadas retangulares. Então, é uma outra forma de escrever as coordenadas no espaço, agora com novos parâmetros. Então, em alguns casos, pode ser mais conveniente a gente usar esse tipo de coordenada para representar algum ponto, representar alguma superfície, e até mesmo para facilitar o cálculo de integrais triplas, que é o que a gente vai ver nessa aula. Então, se a gente quiser ir do x, y, z para r, θ, z, a gente usa essas expressões. E se a gente quiser fazer o caminho inverso, a gente já estiver nas coordenadas cilíndricas e a gente quiser ir para as coordenadas retangulares, a gente usa essas expressões, certo? Então, para a gente começar a falar sobre integrais triplas com coordenadas cilíndricas, vamos imaginar que a gente quer calcular uma integral tripla em uma região do tipo 1. Então, lembra da região do tipo 1? Vou deixar o link dessa aula aqui na descrição, tá bom? Mas nessa região, a gente tinha o seguinte: o z estava variando entre funções, então o z ia de uma função até outra, ele variava assim. E aqui no plano xy, então aqui no chão, a gente tinha a projeção da nossa superfície, como se o sol estivesse batendo aqui em cima. Então, no tipo de região 1, o z é a primeira integral a ser calculada e o x e o y tem uma projeção ali que a gente calcula como uma integral dupla. Então, a gente tem isso aqui, né? Uma região W do tipo 1 tem esse tipo de comportamento. Quando a gente vai calcular a integral tripla nessa região do tipo 1, a gente vai ter uma integral desse tipo, ó. A gente está integrando a função f de x, y, z. Primeiro, a gente integra em relação a z para uma variação aqui entre funções, né? O z está variando entre g de xy e h de xy. E depois que a gente calcula essa primeira integral, a gente fica com uma integral dupla na região D. Então, nessa projeção aqui que a gente tem no plano XY, a sombra formada no plano XY. E aí, vamos supor, para esse caso em particular, que a projeção D no plano XY pode ser escrita de forma conveniente em coordenadas polares. Então, lembra que alguns tipos de projeção, principalmente quando a gente tem alguma coisa em formato de circunferência, né? A gente escrevia como coordenadas polares, porque nossa integral ficava muito mais simples de resolver. Então, se a gente tem um caso parecido com esse, a gente consegue alterar a nossa integral tripla para coordenadas cilíndricas. Então, lembra que primeiro a gente estava integrando o f de x, y, z em relação a z para essa variação entre funções? Agora, a gente vai integrar o f de r vezes cosseno de θ, que é o x em coordenadas cilíndricas, r vezes o seno de θ, e o z, que continua sendo z em coordenadas cilíndricas. E aí, primeiro a gente vai integrar em relação a z, variando entre funções de r cosseno e r seno, e depois a gente vai ficar com uma integral dupla em relação a r e a θ, igual uma integral que a gente tinha normal em coordenadas polares. Então, a integral tripla em coordenadas cilíndricas nada mais é do que a gente trocar o x, o y e o z para as variáveis z, r e θ. E aí, ao invés da diferencial dv, que a gente usa normalmente nas integrais triplas, agora a gente vai substituir ela por r, então a gente tem o r aqui, que é o jacobiano, dz, dr, dθ. Por que esse r? Como a gente está fazendo uma mudança de coordenadas, a gente tem que ajustar essa mudança para que no final realmente a gente obtenha o mesmo resultado da integral tripla em coordenadas retangulares.
Esse ajuste a gente faz pelo jacobiano. E o jacobiano, assim como acontecia lá nas integrais duplas com coordenadas polares, aqui também vai ser o próprio r. Então, sempre que a gente for calcular uma integral tripla com coordenadas cilíndricas, a gente vai ter que colocar r, dz, dr, dθ. E aí, aqui você coloca a função que você está integrando, ou não, né? Se você estiver calculando só um volume, não vai ter essa função. E escreve cada variação em relação a z, r e θ. Então, é muito conveniente a gente calcular integrais triplas com coordenadas cilíndricas, principalmente quando a gente tem algum termo com x ao quadrado mais y ao quadrado, e também quando o w realmente for uma região que fica mais simples em coordenadas cilíndricas. Então, quando a gente tiver alguma simetria ali em relação ao eixo y, como é o caso do cone, do cilindro, paraboloide. Então, nesses casos, fica mais conveniente a gente primeiro converter para coordenadas cilíndricas, porque aí nossa integral fica bem mais simples de ser resolvida. Ó, gente, então vamos ver esse caso aqui. A gente tem uma região W, que ele fala pra gente que ela é limitada pelos planos z igual a menos 2, z igual a 4, e pelo cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. E aí, a gente quer calcular a integral tripla da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado nessa região W. Então, a gente quer fazer essa integração aqui. Olha só, a gente tem duas situações que encaminham a gente ali para as coordenadas cilíndricas. Primeiro, a gente tem um cilindro aqui, né? A gente tem um x ao quadrado mais y ao quadrado, que já instiga muito a gente a pensar em coordenadas cilíndricas. Além disso, a gente está integrando a função raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembra que quando aparece esse x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente vai costumar pensar em coordenadas cilíndricas? Então, vamos tentar isso aqui, beleza? Então, gente, o que a gente vai escrever aqui nesse caso? A gente vai ter a integral tripla, e aí a gente quer escrever essa função, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, como uma função envolvendo r, θ e z. Então, a gente não quer mais o x, y e z, a gente quer o r, o θ e o z. Então, a gente vai ter que reescrever essa função. Aí, a gente vai multiplicar essa função por r, porque como a gente vai mudar para coordenadas cilíndricas, a gente precisa do r aqui multiplicando. E aí, vamos integrar primeiro em relação a z. Então, integrando em relação a z, a gente coloca de onde até onde a gente varia no eixo z. Então, a gente pode variar entre funções de r e θ ou entre constantes, né? Vou colocar aqui entre f e g, que são funções de r e de θ. Aí, vamos integrar em relação a r. Então, lembrando, o r é a distância até o eixo z, né? E isso pode estar em função de θ, ou então pode ser entre constantes também. E, por fim, a gente integra em relação a θ. O θ é o ângulo que a gente está trabalhando ali na nossa região, né? Então, quanto a gente vai de ângulo em relação ao eixo x. Então, ele pode variar entre a e b, entre constantes aqui. Então, vamos começar pensando na função que a gente vai ter escrita aqui dentro. A função f de x, y, z é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas lá na definição de coordenadas cilíndricas, a gente sabe que isso é o próprio r, né, gente? Porque r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao próprio r. Então, vamos substituir a função que a gente está integrando, então a função aqui de dentro, a gente troca por r. Então, aqui é o r da função que a gente está integrando e aqui é o r do jacobiano, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente tem que ver de onde até onde a gente está variando em z, em r e em θ. E, para isso, a gente vai desenhar a nossa região, tá bom? Que aí a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo. Ele fala que a nossa região W é limitada pelos planos z igual a menos 2 e z igual a 4. Então, z igual a menos 2 é quando o z vale sempre menos 2 e o x e o y variam entre quaisquer valores. Então, a gente vai ter alguma coisa assim, ó. Então, é um plano onde o z vale sempre menos 2. E aí, a gente também tem o plano z igual a 4. Então, é a mesma coisa, só que o z vale sempre 4. Ó, então, a gente já sabe que a nossa região não está nem para cima do plano z igual a 4 e nem para baixo do plano z igual a menos 2. E aí, ele fala que nossa região
Em x e em y, ela está limitada por esse cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Isso aqui, gente, é um cilindro com raio 4, né? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado igual 4 ao quadrado. A gente está acostumado a ver isso aqui como a equação de uma circunferência, né? Mas aí no R3, ele vai se estender infinitamente no eixo Z e formar um cilindro de raio 4. Tá, mas aí, esse cilindro é limitado pelos planos z igual a menos 2 e z igual a 4. Então, ao invés de se estender infinitamente, ele vai se estender só entre esses valores de z. Então, essa aqui é a região W, onde a gente está integrando a função raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, agora sim, a gente consegue estabelecer os limites de integração, né? De onde até onde a gente vai em z, em r e em θ. Em z, a gente consegue ver que a gente está variando entre constantes, né? A gente está indo de z igual a menos 2 até z igual a 4. Essa é a variação que a gente tem aqui na altura da nossa superfície. No eixo vertical, a gente vai de menos 2 a 4. Agora o R. O R é a distância dos pontos dessa superfície até o eixo Z. Então, por exemplo, qual a distância daqui até o eixo Z, qual a distância daqui até o eixo Z. E aí, a gente tem que colocar de onde até onde varia essa distância. Se a gente for ver, a menor distância que a gente tem até o eixo Z é 0, né? Isso acontece nos pontos onde a gente está realmente acima do eixo Z. Então, o menor valor que o R pode assumir é 0. E qual é o maior valor que o R assume? É o próprio raio do cilindro, né? Então, quando a gente está mais distante do eixo Z, dentro dessa superfície, essa distância vale 4. A gente também poderia ver isso algebricamente, né? Como a gente sabe que nossa região está dentro do cilindro, a gente poderia falar que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4 ao quadrado, que aí a gente está falando da região aqui dentro do cilindro mesmo. Só que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, então r ao quadrado é menor ou igual a 4 ao quadrado. Logo, o r é sempre menor ou igual a 4 e maior ou igual a 0. E por fim, vamos ver a variação de θ. O θ diz respeito a quais ângulos a gente está pegando, formando o ângulo aqui com o eixo x. Então, será que a gente está só aqui em 90 graus, a gente está em 180, 270? Gente, como a nossa região está dentro desse cilindro, está dentro dele como um todo, a gente está dando a volta completa aqui, né? A gente está dando 360 graus, que é o equivalente a 2π. Então, o θ vai variar entre 0, que é quando a gente está pegando os pontos em cima do eixo x, e vai até 2π, porque ele dá a volta completa. Então, vamos lá. Como vai ficar a nossa integral? A gente vai ter a integral de r ao quadrado, que é o r da função, vezes o r do jacobiano, né? E aí, em relação a z, a gente vai ter uma variação de menos 2 até 4. Em relação a r, a gente vai ter uma variação de 0 até 4, e em relação a θ, a gente está variando de 0 até 2π. Então, essas são as variações que a gente tem na região W, e aí a gente está integrando a função que pode ser escrita como r, e multiplicando pelo jacobiano, fica r ao quadrado. Então, vamos começar esse cálculo pela integral mais interna, que é a integral em relação a z. Então, a gente quer calcular r ao quadrado de menos 2 até 4 em relação a z. A primitiva de r ao quadrado em relação a z, como r é constante em relação a z, né? A gente tem r ao quadrado vezes z. E a gente vai calcular isso de z igual a menos 2 até z igual a 4. Portanto, a gente vai ter 4 vezes r ao quadrado menos menos 2 vezes r ao quadrado. Isso vai dar 6 vezes r ao quadrado. Então, esse é o resultado da integral mais interna. Agora, vamos para a segunda integral, que vai ser a integral de 6r ao quadrado, que é o resultado da integral mais interna, né? E agora, a gente vai integrar em relação a r de 0 até 4. A primitiva de 6r ao quadrado em relação a r é 6r ao cubo sobre 3. Aqui a gente pode dividir o 6 por 3, né? E aí sobra só 2r ao cubo.
E a gente calcula isso de r igual a 0 até r igual a 4. Portanto, a gente vai ter 2 vezes 4 ao cubo menos 2 vezes 0 ao cubo. Esse termo vai zerar e o 2 vezes 4 ao cubo vai dar 128. Esse é o resultado da segunda integral mais interna. Agora, vamos para a última integral, que vai ser a integral em relação a θ, de 0 até 2π. Então, a gente pega o resultado que a gente tem até agora, que é o 128, e a gente integra em relação a θ, de 0 até 2π. A primitiva de 128 em relação a θ é 128 vezes θ, né? Que é a integral de uma constante, então multiplica a variável. E a gente calcula isso de θ igual a 0 até θ igual a 2π. Então, a gente vai ter 128 vezes 2π menos 128 vezes 0. Esse termo vai zerar e 128 vezes 2 é 256. Então, 256 vezes π. Esse é o resultado da nossa integral. E repara como ficou uma integral simples de resolver, né, gente? Como a gente tinha essa simetria em relação ao eixo z, né? A gente tinha x ao quadrado mais y ao quadrado envolvidos aqui, a gente conseguiu escrever a integral de forma muito mais conveniente em relação às coordenadas cilíndricas do que em relação às coordenadas retangulares. Então, a gente resolveu aqui integral em relação a z, depois em relação a r e, por fim, em relação a θ, e obtivemos o resultado da nossa integral como um todo. Então, a integral da função raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado nessa região W vai ser 256π. Gente, agora vamos ver esse exercício aqui. A gente quer calcular o volume de uma região que é limitada pelos planos z igual a 0, z igual a x mais y mais 5, e também pelos cilindros x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, repara que a gente tem dois cilindros envolvidos, né? Um deles tem raio 2 e o outro tem raio 3. Então, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. A região, além de estar limitada pelos planos, está limitada aqui entre os dois cilindros. Isso já indica pra gente que a gente nunca vai ter um raio menor que esse aqui e nunca vai ser maior do que o cilindro maior. Gente, então vamos lá. Normalmente, para calcular volume, a gente faria a integral tripla de 1 dv nessa região W. Então, na região W que ele especifica pra gente. Legal, dá pra gente fazer assim, beleza. Só que como a gente tem termos envolvendo x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente consegue facilitar muito a nossa vida se a gente converter essa integral tripla para coordenadas cilíndricas. Então, ao invés de a gente escrever a integral tripla em x, y e z, vamos deixar nossa integral mais simples, resolvendo ela em relação a r, θ e z, tá bom? Então, vamos lá. A gente não vai colocar nenhuma função aqui dentro, porque a gente quer calcular o volume, né? Então, a integral é simplesmente a integral de 1. Só que como a gente vai converter para coordenadas cilíndricas, a gente coloca o jacobiano aqui, que é o r. Agora, vamos lá. De onde até onde a gente está variando o z? Ó, ele fala que a gente está limitada pelos planos z igual a 0 e z igual a x mais y mais 5. Ou seja, a gente tem que z é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a x mais y mais 5. Então, se a gente for para as coordenadas cilíndricas, o z continua sendo z, né? O 0 continua sendo 0. O x vai virar r vezes cosseno de θ. O y vai virar r vezes seno de θ. E aqui, mais 5, né? Continua sendo 5. Então, a variação no z em relação a r e θ está entre 0 e r vezes cosseno mais r vezes seno mais 5. Então, essa é a variação que a gente vai colocar para a primeira integral, tá bom? Tá, vamos lá. Agora, falta a variação em relação a r e a θ. Ele fala pra gente que a nossa região é limitada pelos cilindros x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que é o cilindro de raio 2, e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, que é o cilindro de raio 3. Se a nossa região está limitada entre os dois cilindros, a gente pode falar que x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a 4,
e é menor ou igual a 9. Então, tá entre os dois cilindros, né? Tá limitado ali no meio. Só que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, certo? Então, r ao quadrado é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 9. Portanto, o r é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3. Essa é a variação do r. Então, lembra que a gente viu como a gente está entre os dois cilindros? A menor distância que a gente tem até o eixo z é a distância aqui, ó, que vale 2, a distância do menor cilindro. E a maior distância é a da superfície do maior cilindro, que é 3. Então, r vai variar de 2 até 3. E o θ, gente? Como a gente está aqui na região entre os cilindros, e ele não fala nada de, é no primeiro octante, então é só essa parte, é só essa parte. Ele fala que a gente tem um cilindro como um todo, né, a volta completa. Então, o θ também vai dar a volta completa, vai de 0 até 2π. Então, essa é a integral que a gente tem que calcular para descobrir o volume da nossa região. Então, vamos lá, vamos começar pela integral mais interna. A gente vai calcular a integral de r em relação a z, de 0 até o r vezes cosseno de θ mais r vezes o seno de θ mais 5. A primitiva de r em relação a z é r vezes z. Então, a gente vai ter r vezes a variação de cima, que é o r vezes cosseno de θ, mais r vezes seno de θ mais 5, menos r vezes 0. Esse termo aqui vai zerar, né? E aí, a gente obtém esse resultado para a integral mais interna. Então, a gente faz o chuveirinho aqui, né, a distributiva, e aí a gente obtém o nosso resultado. Legal, agora vamos para a segunda integral. Agora, a gente tem a integral de 2 até 3, que é a variação em R, a variação que a gente encontrou, que a nossa região tem em relação a R, do resultado da integral mais interna. A primitiva disso em relação a R vai ser o cosseno de θ vezes r ao cubo sobre 3, mais o seno de θ vezes r ao cubo sobre 3, mais 5 vezes r ao quadrado sobre 2. E aí, a gente calcula isso de r igual a 2 até r igual a 3. Então, para r igual a 3, a gente vai ter 3 ao cubo, que é 27 sobre 3, tanto para o cosseno quanto para o seno, mais 5 vezes o r ao quadrado, então 5 vezes 9 sobre 2. Então, isso aqui calculando para o limite superior. Agora, para o limite inferior, a gente tem cosseno de θ vezes 2 ao cubo sobre 3, então vezes 8 terços. Mesma coisa para o seno, seno de θ vezes 8 terços, mais 5 vezes 2 ao quadrado, que é 4, sobre 2. Então, ó, 27 terços vezes cosseno, menos 8 terços vezes cosseno. A gente vai ter 19 terços vezes cosseno de θ. Aí, mesma coisa para o seno, 27 terços menos 8 terços, por causa desse menos aqui, a gente fica com 19 terços vezes seno. E aí, 45 sobre 2 menos 20 sobre 2, a gente tem 25 sobre 2. Então, esse aqui é o resultado da segunda integral. A integral que a gente fez em relação a r deu esse resultado aqui. Agora, vamos para a última integral. Agora, a gente está mostrando qual é o ângulo que a gente está rodando ali na nossa região. Será que a gente roda só o primeiro octante, o primeiro e o segundo? Então, de onde até onde a gente vai em relação a θ? E isso acontece de 0 até 2π, né? Então, vamos lá calcular essa última integral. A primitiva disso em relação a θ vai ser 19 terços vezes a primitiva do cosseno, que é o seno, então seno de θ, mais 19 terços vezes a primitiva de seno, que é menos cosseno, né? Então, aqui vamos colocar menos 19 terços vezes cosseno de θ, mais a primitiva de 25 sobre 2, que é uma constante, vai ser 25 sobre 2 vezes a variável θ. Aí, a gente calcula isso de θ igual a 0 até 2π. Então, para θ igual a 2π, a gente substitui tudo que é θ por 2π, né? E aí, menos para θ igual a 0, que fica 19 terços vezes o seno de 0, menos 19 terços
vezes o cosseno de 0 mais 25 sobre 2 vezes 0. Agora, vamos lá. O seno de 2π é igual a 0, então todo esse termo aqui vai zerar. O cosseno de 2π é igual a 1, então aqui vai ficar só menos 19 terços. Aqui a gente corta o 2 em cima e embaixo, fica só 25π. Aqui vai zerar também, porque o seno de 0 é 0, e o cosseno de 0 vale 1. Então, o que a gente tem? Aqui do primeiro termo sobra menos 19 terços. Do segundo termo sobra menos 19 terços, então mais 19 terços. E aí, a gente tem esse mais 25 vezes π aqui do primeiro termo, então mais 25π. Menos 19 terços some com mais 19 terços e, portanto, sobrou só o 25π. Esse é o resultado da nossa integral. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!